Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, meus alunos dos primeiros anos da disciplina de Sociologia. Meu nome é Gabriela Soares Baristeiro. Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês as atividades da primeira semana do Plano de Estudos Tutorado, número 3. Vamos lá? A nossa atividade de Sociologia ela está na página 129 do seu plano de estudos tutorado, tá? O que nós vamos ver essa semana, pessoal? Vamos falar sobre violência, criminalidade e políticas públicas. E quais as habilidades que são propostas para que vocês desenvolvam? Identificar as diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, políticos, sociais e culturais, avaliando e propondo mecanismos de combatê-las com base em argumentos éticos. E também vai propiciar que vocês desenvolvam o raciocínio crítico. Ok, pessoal? Então, o tema o assunto agora é violência. Mas, pessoal, por que tanta violência? Quais são as origens dessa violência? Bom, no passado, nós tínhamos de fato uma sociedade tranquila? Será que nós tínhamos? Ordeira, como diziam nossos avós, nossos pais? Será? E, bom, em todos os países do mundo, não só o Brasil, nós estamos presenciando o crescimento das taxas de violência, tá? De violência urbana, de violência doméstica, enfim. Violência doméstica, especialmente nesse tempo de pandemia, de Covid-19, há uma ampliação da violência doméstica dentro dos lares, ok? E assim, nós podemos dizer que há alguma relação entre desigualdades sociais e a violência? Será que realmente a existência de leis mais rígidas resolveriam o problema da violência no Brasil? Como enfrentar essa violência nas grandes cidades? Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber o seguinte: as raízes da violência brasileira, elas são mais profundas do que aparentam ser, tá? As raízes da violência brasileira são históricas, culturais e estruturais, ok? Bom, vamos ter primeiramente um enfoque sociológico. Violência é uma abordagem sociológica. Qual é o significado da palavra violência no dicionário? Qualidade ou característica de violento, ato de crueldade, emprego de meios violentos, fúria repentina, coação que leva uma pessoa à sujeição de outrem, tá? Então, nós podemos, para iniciar a nossa conversa, dizer que existem alguns tipos de violência. Primeiro, aquela que nós identificamos facilmente, por serem fisicamente, por ferirem fisicamente o indivíduo, podendo inclusive levar à morte. A violência física ela é passível, ela é mais fácil de ser identificada. Mas nós temos que saber que não existe só ela, tá? Entretanto, há um outro tipo de violência em que não se resulta, em que não se utiliza a força física. Não causa diretamente danos físicos ao indivíduo, mas pode causar diversos outros danos psicológicos ou morais, tá? Então, nós temos que dividir a violência em violência física e violência simbólica. Violência física, como o próprio enunciado diz, esse tipo de violência ele pode ferir e até mesmo levar à morte. Então, há diversos tipos, e vocês já sabem: socos, empurrões, golpes, ferimentos com utensílios cortantes, enfim, ou com armas de fogo, tá? É importante, contudo, entendermos que muitas vezes a violência física ela vem associada, ela nunca está sozinha, tá? Ela vem associada a um outro tipo de violência ou a outras violências, ao que denominamos violência simbólica, que remetemos ao sociólogo e historiador Pierre Bourdieu, que ele fala sobre violência simbólica, tá? Que é uma violência que nos é apreendida através de uma dominação que é aprendida, que é ensinada historicamente, ok? Tá? De acordo com Pierre Bourdieu, a violência simbólica ela é uma produção continuada de crenças que fazem com que, em sua socialização, os indivíduos se posicionem seguindo critérios
do discurso dominante. Assim, a violência simbólica ela está relacionada ao reconhecimento e o uso deste discurso dominante. Para Pierre Bourdieu, o discurso das pessoas de maior poder na sociedade exerce influência nas pessoas de menor poder. E isso se dá de uma forma sutil, ou seja, as pessoas dominadas quase não percebem essa influência. E mais ainda de uma forma sutil, nós somos doutrinados, nós somos ensinados a seguir os mesmos padrões, tá? Por isso que quando falamos em violência contra a mulher, nós temos que entender, segundo esse entendimento de Pierre Bourdieu, que o machismo, ele é aprendido, ele é ensinado, tá? Ele é ensinado para todas as pessoas, mas só para homens, professora? Não, tá? Para todos os gêneros. O machismo, ele é ensinado para nós mulheres, ele é ensinado para os homens, tá? Ele é ensinado para todos e permeia a nossa sociedade, permeia as nossas relações sociais, ok? E também as nossas relações familiares. Então, nós somos educados a sermos mantidos dentro daquela estrutura, dentro daquela relação de dominação, dominante e dominado, tá ok? E já outro autor, o Foucault, ele entende que há quase que um acordo tácito, implícito, que justamente visa manter essas relações de poder, tá? Foucault vai trazer outro nome, relações de poder. Então, há quase que um acordo implícito entre o possível dominante e o dominado, que Bourdieu vai entender que são subalternizados, enfim, né? São os dominados, serão pessoas subalternas, indivíduos subalternos. Então, há implicitamente uma relação de concordância a essa relação de dominação, vamos dizer assim. Do Bourdieu vai falar em dominação, Foucault, relações de poder, tá? E essa dominância se dá por diversos fatores. Um exemplo simples é uma forma como o Estado determina quais pessoas podem ou não frequentar determinados espaços. Outra pergunta simples, estamos passando uma situação de pandemia, não estamos? Então, existem diversos locais em que é decidido pelo Estado quem deve morrer e quem deve viver, tá? Diante da superlotação dos leitos. Isso é o que para a biopolítica, para Foucault vai chamar de biopolítica, tá? Aqui Bourdieu está falando de uma outra coisa, de uma outra maneira, tá? A dominância, Bourdieu vai falar em dominância, Foucault vai dizer, vai falar que isso é uma consequência da biopolítica, tá? São os dispositivos da biopolítica. Então é possível entender também, voltando agora ao PET, que as próprias vítimas desse tipo de violência, elas passaram a entender como normal os discursos que as oprimem, chegando ao ponto de reproduzi-los. É o que chamamos de banalidade do mal, banalidade da situação. Nós estamos tão moldados naquela situação que nós não conseguimos sair, né? É essa a ideia. Para entendermos melhor essa lógica de como aprendemos a sermos violentos, né, com nós mesmos, vamos seguir um exemplo, vamos dar alguns exemplos que a apostila nos traz. Quando uma mulher refere-se a outra usando uma lógica machista, fazendo julgamentos e proferindo ofensas pelo fato de estar usando uma roupa curta. Ou quando uma pessoa negra usa termos racistas ao se referir a outra pessoa negra. Quando o homossexual utiliza palavras homofóbicas para ofender alguém, tá? Nós falamos em sororidade. O que é sororidade? É como se fosse uma empatia mais profunda. Você se colocar no lugar do outro e ainda criar uma espécie de fraternidade, ter esse sentimento fraterno. Fraternidade, frater se refere ao homem, né? Quando falamos aqui em minorias subalternas, minorias, muitas vezes minorias sexuais, tá? Nós estamos falando aqui nós estamos falando aqui nessa outra vertente, que é sororidade, soror, mulheres, união das mulheres, tá? Vamos nos abraçar mutuamente, vamos nos acolher mutuamente, e assim vamos nos respeitar mutuamente, tá? Quando voltamos aqui ao texto, a pessoa vítima desse tipo de violência comumente reconhece como legítimo o verdadeiro discurso e a visão do mundo de quem a discrimina e passa a reproduzi-lo, tá? Por isso que nós temos que quebrar esses paradigmas que nós fomos educados e assim mudar as realidades, tá?
Tipos de violência simbólica. Se você não entendeu o que é violência simbólica, vamos discutir alguns exemplos para ficar mais fácil. Violência social são as opressões ou repressões de minorias sexuais por meio de discriminação, segregação, perseguição, violência, tá? Isso de diversas outras maneiras. A perseguição, a violência, os maus tratos, enfim, as atitudes discriminatórias são sim violência simbólica. Tá? Um exemplo que podemos destacar nesta pandemia sobre a violência social é o fato de órgãos de saúde determinarem o uso do álcool em gel, a lavarem das mãos e ao isolamento dentro das casas, sendo que existe um número significativo de pessoas que ocupam os espaços nas ruas, muitas vezes sem acesso a banheiros ou álcool em gel. Tá? É uma violência social. Lamentavelmente, o isolamento é para poucos, e nós sabemos disso. Tá? Violência doméstica ocorre no ambiente familiar, geralmente contra mulheres, crianças ou idosos. É praticada, na maioria das vezes, por parentes, pais, mães, irmãos, maridos ou outras pessoas próximas que sejam seus tutores, tá? E essa violência, nós já vimos em unidade anterior, ela deve ser o quê? Denunciada, tá certo? Existem diversas modalidades de violência dentro da violência doméstica, a física, não só física, a patrimonial, a psicológica, moral. A patrimonial, nós podemos dizer, citando um exemplo simples, que um mero ato de ciúmes e destruição de um aparelho celular por alguém que convive com você, seja até mesmo seu pai, seja seu irmão, seja seu esposo, seu companheiro, seu namorado, já configura violência patrimonial. Tá? Violência psicológica, mecanismos que muitas vezes violentam as mulheres, né? A criação de gatilhos. Se você me largar, por um exemplo, se você me largar, eu vou me matar. É um exemplo de violência psicológica contra as mulheres. Então, é necessário que nós possamos refletir sobre isso, tá? E entendemos que parcela da população que se encontra de algum modo marginalizada são minorias sociais, ou seja, excluídas do processo de socialização. São grupos que, em geral, são compostos por um número grande de pessoas, mas são excluídos por questões relativas à classe social, ao gênero, à orientação sexual, à origem étnica, ao porte de necessidades especiais, entre outras razões. Tá? Vamos passar para os exercícios, pessoal? Bom, observe a charge a seguir. O que nós estamos presenciando? Se você chamar aquilo de prédio, eu então tenho um apartamento e sou da classe média. Quer dizer, se você tentar disfarçar essa realidade chamando, né, a precariedade das habitações, que são mostradas na figura, de apartamento, de prédio, tá? É porque você realmente não está querendo enxergar a realidade, tá? Então, a estrutura social é um tema presente nos estudos sociológicos. Com base na charge, é correto afirmar que, realmente, a estratificação da sociedade brasileira significa que ela é dividida em classes sociais e que são determinadas por condições econômicas e sociais de vida. Tá? Bom, a questão número 2. Em junho de 2015, o Papa Francisco tornou pública a encíclica Laudato Si, louvado sejas, na qual trata do meio ambiente e da atual crise ecológica, conforme trecho a seguir. Tá? Vamos ler o trecho? O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. E não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. De fato, a deteriorização do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. Tanto a experiência comum da vida cotidiana como a investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as questões, as agressões ambientais, recaem sobre as pessoas mais pobres. Por exemplo, a poluição da água afeta particularmente os mais pobres, que não têm possibilidades de comprar água engarrafada. E a elevação do nível do mar afeta principalmente as populações costeiras mais pobres, que não têm para onde se transferir. O impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos pobres,
nos conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas que não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. O trecho selecionado da encíclica, o Papa estabelece o quê? A relação entre desigualdade social e a fragilidade do equilíbrio ecológico planetário. Mostra que as duas coisas elas estão interrelacionadas, tá? E isso nós já vimos também em alguns documentários que eu passei para vocês, para os alunos do primeiro ano, para vocês assistirem, né? Aquele documentário Ilha das Flores, do Celso Furtado, ou então o que nós vamos ver agora no PET 3, que fala sobre Vida Maria. Então está muito atrelado também a essas questões, as questões relacionadas às desigualdades sociais. Qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal de uma pessoa é considerada violência simbólica, que nós vimos no texto. Exercício número 4. A proteção e a promoção dos direitos humanos continuaram a se situar entre as principais carências a serem enfrentadas pela sociedade civil. A enumeração das principais áreas de intervenção das organizações da sociedade civil soa como demandas de séculos passados. A ausência do Estado de Direito e a inacessibilidade do sistema judiciário para as não-elites, o racismo estrutural e a discriminação racial e a impunidade dos agentes do Estado envolvidos em graves violações de direitos humanos. Como vimos, a nova democracia continua a ser afetada por um autoritarismo socialmente implantado, uma combinação de elementos presentes na cultura política do Brasil, valores e ideologia, em parte engendrados pela ditadura militar, expressos na vida cotidiana. Muitos desses elementos estão configurados em instituições cujas raízes datam da década de 1930. Bom, em relação à violência, analise o texto. Eu auferi dentro das alternativas que é interessante a gente concluir, dar uma continuidade, uma conclusão ao texto, tá? Então, a mais apropriada, no meu entendimento, seria a alternativa E. A violência no Brasil ela é expressa na vida cotidiana e, para ser superada, depende de as nossas próprias ações da sociedade civil. Como manifestações, falarmos a respeito, brigarmos para que haja realmente maior segurança pública, tá? Maior proteção, que esses direitos humanos sejam efetivados. Ok, pessoal? Bom, essas foram as atividades da primeira semana do PET 4. Ok, pessoal? Eu espero que vocês não tenham dúvidas sobre as atividades, tá? Vocês consigam responder de uma maneira legal, de uma maneira apropriada, e qualquer coisa, entre em contato comigo, qualquer dúvida. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.